comemorando, celebrando a Páscoa, a cristandade espalhada pela face da terra, principalmente o povo ocidental, tem enchido os templos para poder celebrar a Páscoa do Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos estudando sobre o que é Páscoa. De onde veio essa palavra Páscoa? Veio do Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, primeiro cativeiro, e ali teve uma simbologia messiânica, onde o povo de Israel deveria matar um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas das casas. E o anjo da morte passaria por ali, observando o sangue, passaria adiante. Aí a palavra do hebraico, pensar, ou passagem, passar adiante. E isso veio se cumprir na vida de Jesus, lá em João capítulo 1, quando o João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado nos escraviza, meus irmãos. O pecado nos deixa alienados de Deus. O pecado nos distancia da presença gloriosa do Senhor. E não basta crer intelectualmente falando. Não adianta nada nós sabermos da Páscoa, o significado da palavra, de onde veio. E não adianta nada também nós nos ajuntarmos como igreja, como povo de Deus, sem sabermos as implicações da nossa fé em Jesus, da nossa fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, tem duas festas maravilhosas que nós, cristãos, não podemos abrir mão. Festa de realmente se alegrar. É do nascimento de Jesus entre nós e da morte e ressurreição dele na cruz, onde ele nos dá a vitória sobre a morte. E eu quero meditar com vocês dentro do pós-Páscoa. O que ficou depois da Páscoa? Temos um exemplo, meus irmãos, em Lucas, quando Lucas pesquisou, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13, eu quero ler com vocês um episódio muito curioso, que se aproxima muito do povo de hoje, do povo que se diz cristão. Porque festa por festa, celebração por celebração, liturgia por liturgia, não transforma a vida de ninguém. Ou seja, a religião resolve o vazio existencial. Santo Agostinho certa vez disse que o ser humano tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse buraco. Só Jesus. E eu quero ler então com vocês, a partir do versículo número 13, no capítulo 24, um episódio muito curioso, pós-Páscoa. Todos acharam? Lucas 24, a partir do versículo número 13. Eu quero ler na NVI, que fica mais fácil para fluir a leitura e a interpretação. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por esse domingo, Senhor, que nós comemoramos, festejamos a ressurreição do Senhor dentre os mortos. Obrigado, Pai, porque estamos diante da Tua palavra, lida aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, tirar lições dela. Fale conosco, Senhor, através da Sua palavra, como fez com esses dois discípulos a caminho de Emaús. Que nós possamos, Pai, abrir os nossos corações à Tua voz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é curioso ver duas pessoas que andaram com Jesus, que presenciaram muitos sinais. Eles disseram isso ao próprio Cristo, ressurreto agora, e mesmo assim eles estavam entristecidos, porque eles estavam decepcionados. A espera desses dois, Cleópas e o outro que o texto não revela o nome, era a mesma esperança do povo judeu. O povo judeu naquela época, e até hoje o povo judeu que não crê em Jesus, espera um Messias político, um Messias que há de colocar fim à perseguição política sobre o povo de Israel. E Jesus, fazendo muitos milagres, muitos sinais, e também ajuntando um povo numeroso, muitos seguiam o Senhor, multidões e multidões. Nós podemos observar esse detalhe quando Marcos relata que quando Jesus andava, a multidão ia atrás dele. Mesmo assim, depois de ter visto e ouvido muitas coisas, inclusive a explanação das Escrituras, a necessidade do Cristo ser levado a ser crucificado para depois vencer a morte, como as pessoas naquela época sofreram, e eu estava conversando com o Cleito antes do culto, sofreram muito até
Atos 2. Até o derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque a visão humana, a visão natural, nos leva a crermos em Deus até observarmos os sinais, os milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, traduzido para os dias atuais. Nós acreditamos em Deus, nós cremos que Deus existe, mas quando os sinais, quando as manifestações sobrenaturais cessam, nós tendemos a cair no mesmo engano do mundo. O mundo diz: não há Deus. E os dois discípulos a caminho de Emaús disseram: nós pensávamos que era Ele que iria instituir o reino de Israel. Jesus veio, meus irmãos, como Deus do universo, se diminuindo a ser homem, diz o apóstolo Paulo, sofreu como homem. Daí a teologia cristã, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E sendo 100% homem, passou por tudo que o ser humano passa. Sofreu decepção, ficou desapontado com o povo de Israel, ficou desapontado com aquela família de Lázaro, que mesmo depois de ter ouvido e visto muitos sinais, estava chorando e ainda aguardando um Messias, aguardando um Cristo, diante do próprio Cristo. E esses dois, a caminho de Emaús, se assemelha muito ao povo de hoje também, que celebra de uma maneira mística, de uma maneira religiosa, mas que no dia a dia, o Cristo que anda conosco, o Deus que habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, acaba olhando para as nossas atitudes e as nossas tristezas e as nossas decepções e nos pergunta a mesma coisa: o que é que vocês estão reclamando? O que é que vocês estão discutindo? Por quê? Qual é o sentido da tristeza do coração de vocês? Porque, meus irmãos, se nós analisarmos o nosso dia a dia, muitos de nós, muitas vezes, nos decepcionamos com Deus. Porque Deus cura, mas não cura todos. Deus se manifesta, se auto-revela às pessoas, mas não a todas. Nós, muitas vezes, experimentamos milagres, sim. Eu sou um exemplo disso. E agradecer a Deus pelo aniversário do Hospital das Clínicas ontem, no Facebook, porque o Hospital das Clínicas foi um instrumento de Deus para abençoar a minha família, através da vida do meu pai. Mas também é verdade, é fato que nem todos são curados lá. Aliás, nem todos conseguem nem sequer entrar naquele hospital, que é um hospital referência para a América Latina e para o mundo. E Deus tem operado milagres. Milagres estes que não precisam de comprovação científica, mas sinalizam que Deus ainda continua operando. O nosso Deus, meus irmãos, não morreu e foi sepultado como muitos líderes religiosos. O nosso Deus morreu na cruz do Calvário, cumprindo as Escrituras, e também ressuscitou ao terceiro dia. E deu prova a muitas pessoas. Os dois, a caminho de Emaús, são dois testemunhos. Diz a palavra de Deus em Mateus que quando Jesus ressuscitou, muitos que creram nele ressuscitaram no mesmo momento, para testificar de que Jesus era o Messias de Deus. E apareceu para muitas outras pessoas durante cerca de 40 dias. Por isso que transformou o mundo. A morte e ressurreição de Jesus causou polêmicas e causa até hoje. Basta chegarmos em datas festivas como o Natal e a Páscoa para lermos heresias nas revistas. Porque as pessoas não creem mais que Jesus realmente ressuscitou e que Jesus está vivo. Jesus está vivo e intercede por nós. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso diz a palavra de Deus. Nós temos
uma certa vantagem com relação aos dois discípulos a caminho de Emaús, porque até então os dois não tinham recebido o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o que dizer da igreja que se diz convertida, que se diz possuidora do Espírito Santo de Deus, que se diz seguidora do Deus vivo? Aí a expressão: por que nós cremos no Deus vivo? Porque Ele ressuscitou. Isso é Páscoa. E o que fica para nós depois da Páscoa de Jesus? Fica que Deus está conosco todos os dias. Fica que Deus está conosco principalmente no momento da angústia, do sofrimento, da escuridão, quando nós não enxergamos o agir dele. Jesus morreu, diz os dois a caminho de Emaús, e nós pensávamos no passado, e muitas vezes nós também agimos assim: poxa, eu estudei a palavra de Deus, eu fui batizado, faço parte da igreja, comemorei muitas vezes festas cristãs com o povo de Deus, mas agora estou aí enfermo, recebo uma notícia indesejada, recebo a informação de que Deus não curou um amigo meu ou um parente meu, ou Deus não abriu uma porta de emprego para quem eu estava orando, e vai lamentando, achando que Deus já está morto. É o que Nietzsche, no momento dele histórico, disse: Deus está morto. Ou seja, a religião cristã naquele momento da ascensão do capitalismo, dos burgueses, da decadência dos nobres, Deus havia se mostrado morto na religião daquela época. E a cristandade, meus irmãos, através dos pais da reforma, mostra que não, que Deus está vivo e que Deus continua transformando vidas, que Deus continua falando aos corações através das Escrituras. Nós não precisamos mais, meus irmãos, de manifestações sobrenaturais de grande escala. Basta nós lermos a palavra de Deus, basta nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus para acontecer o que aconteceu com os dois. Curioso, né? Quando Jesus se revela a eles, eles entendem. Olha o que eles dizem no versículo de número 32, depois que Jesus se revela a eles, dizendo: olha, está vendo o que eu falei para vocês? Aconteceu, olha aqui. De certa forma foi isso que Jesus falou. Aí perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, hoje nós temos um grande privilégio, que é a revelação de Deus à humanidade. Nós temos um livro chamado Bíblia Sagrada, com 66 livros inspirados por Deus, que tem um princípio imutável, que revela o Deus Todo-Poderoso, que por amor esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz, e que ressuscitou, porque Deus não se deixa vencer pela morte. Daí as Escrituras dizem: ó morte, cadê a sua vitória? A morte foi tragada na cruz, Jesus venceu a morte, e nós que cremos nele não precisamos mais temer a morte. Nós devemos lutar contra ela, porque a morte é o inimigo da humanidade. A morte é fruto da desobediência, da depravação geral da humanidade. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, mas em Cristo Jesus nós temos vida, e vida em abundância, ainda que este corpo venha a perecer, por causa da Páscoa, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Um dia eu serei ressuscitado por Cristo. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança dos discípulos de Jesus. Nós aprendemos muitas coisas de Jesus, nós aprendemos termos bíblicos, históricos, mas o que fica mesmo, meus irmãos, é a esperança que Jesus derrama em nossas vidas, que é a esperança da vida eterna. Diz a palavra de Deus:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Como é que Jesus nos garante isso? Ele ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, irmãos. O que eu acho muito engraçado é aquele monte de gente lá em Jerusalém que faz até um certo comércio no lugar onde Jesus andou, inventam até coisas. Disseram esses dias, eu vi na reportagem, eles acreditam que Jesus nasceu naquela caverna. Mas espera um pouquinho. Jesus nasceu numa caverna, meus irmãos? Ou foi numa estrebaria? E aí as pessoas que não conhecem as Escrituras vai se distanciando da fé verdadeira de Cristo. E aí sofrem. Aí ficam se lamentando. Poxa, eu acreditava tanto em Cristo. Aí migra para o islamismo. Aí migra para o misticismo. Aí migra para outras religiões. Tentando buscar aquilo que só Cristo pode preencher. E é lamentável como a igreja tem se distanciado de Deus. Como é triste ver aquelas pessoas caminhando de joelhos, dizendo que estavam pagando promessas, quando a palavra de Deus nos ensina que não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Jesus já se ofereceu como sacrifício vicário total pelas nossas vidas. Basta nós crermos verdadeiramente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E não lamentarmos como os dois a caminho de irmãos. Não nos entristecemos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é uma luta tremenda. O apóstolo Paulo nos elucida isso. O bem que quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É uma luta. E que nós possamos nos lembrar desse exemplo, desses dois discípulos irmãos que muitas vezes nós copiamos esses dois. Às vezes inconscientemente. Ficamos aí chorando e canto sobre a nossa fé cristã. Poxa, mas eu creio tanto em Jesus e estou passando por isso. E eu quero encerrar só com um testemunho de um rapaz lá do hospital que ficou internado com meu pai. Infelizmente, a doença dele era muito agressiva. E ele sofria muitas dores. E ele uma vez falando comigo, pastor, eu tenho tanta fé em Jesus. Eu tenho tanta fé em Deus. E para que me serve essa fé? Se eu estou aqui no leito, sofrendo dores imensas, intermináveis. E eu olhei para ele e disse: Jesus nunca nos deu fé para nos isentarmos de dores, de sofrimentos. Jesus nos deu fé para passarmos por essas dores, por esses sofrimentos. Disse ele. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e nós nele venceremos também. Amém? O apóstolo Paulo termina dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdadeira Páscoa. O pós-Páscoa, o que vem depois, é que você vai enfrentar o dia a dia. Você vai para o seu trabalho, você poderá ser afrontado na sua fé, na sua maneira de viver. Você receberá diagnósticos, ou o seu mesmo, ou de pessoas que você desconhece, parentes. Haja vista, né? O repórter, o locutor futebolístico, o Luciano do Vale, estava indo para o trabalho. Repentinamente começou a sentir dores fortes nas costas e veio a falecer. É o que nos prepara, meus irmãos, o mundo natural. A vida segue. Porque diz a palavra de Deus que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas nós que cremos em Jesus, fisicamente morreremos, mas temos uma esperança, que é a ressurreição entre os mortos. Amém? Estamos explicando hoje pela manhã a ressurreição, não tem nada a ver com reencarnação. Ressurreição, mesmo corpo, mesma alma, mesmo espírito, sendo levantado dentre os mortos para Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, agradecendo a Deus de todo o coração pela Páscoa
que mudou a história da humanidade. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós festejamos a sua vitória na cruz. Nós cremos que o Senhor há de nos buscar, o Senhor há de nos ressuscitar dentre os mortos também, Pai. Obrigado, Senhor, por essa esperança que nós temos. Obrigado, Senhor, porque esta esperança vai além das nossas expectativas humanas. Podemos passar por momentos de tristeza, é verdade, mas quando nós nos agarramos a esta esperança de que o Senhor está vivo, de que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor intercede por nós, ó Deus, muito obrigado por esta grande alegria. Tudo isso foi possível pela Páscoa do Senhor, pelo sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, porque nós cremos nesta morte e nesta ressurreição. Em nome de Jesus oramos. Amém.